Olá, amigo cafeicultor. Não, calma, não sai daí do vídeo não. Eu sei que você está pensando assim, Gustavo não está na lavoura, então não vai ter nada que me interessa nesse vídeo. Mas calma, assista o vídeo, porque tem informações importantes para o cafeicultor. E hoje em dia, mais do que nunca, você tem que estar bem informado para ter as ferramentas certas para enfrentar todas essas adversidades que estamos passando. O tempo agora é de entender que a estrada que nos trouxe até aqui não é a mesma que vai nos levar para o futuro. É hora de trilhar novos caminhos. Então, não perca mais essa oportunidade de se abastecer com conhecimentos importantes. Apoio Bayer. Se é Bayer, é bom. E hoje, aqui no evento, eu tenho a honra de estar do lado do José Braz Mattiello. Essa pessoa que está aqui, muitas das coisas que você faz na tua fazenda é culpa dele. Ele que desenvolveu, ele que buscou, desenvolveu variedade, tem mais de 2.000 trabalhos publicados de pesquisa e uma contribuição enorme na cafeicultura. Primeiro, obrigado, Mattiello, por você estar falando com a gente e por você ser toda essa referência para a gente. Obrigado você, Gustavo. Você começou também lá na fundação com a gente. E a gente tem o prazer de ver você evoluindo mais do que a gente hoje em dia com os sistemas novos da comunicação, fazendo um trabalho de difusão muito bom. Inclusive a gente vai dar para você uma medalha do médico cafeiro no Congresso, muito honrado. né, por essa divulgação e divulgar assim, a tecnologia para o cafeicultor evoluir. Inclusive, gente, muitas das coisas que a gente fala no pé do café, ele me passa o WhatsApp puxando a orelha quando eu erro, não é? Não é isso. Na realidade, a gente, pela amizade, a gente tornou um conselheiro informal, né? Pelo relacionamento. Né? Mas eu sempre agradeço muito toda a contribuição, né, que a gente está divulgando para a cafeicultura. Ainda mais vocês na outra ponta gerando informações e a gente podendo transmitir isso aí para milhares de cafeicultores aí. Mas, Mattiello, com toda a tua experiência, que não é pouca, quando você olha a cafeicultura hoje, quando você começou e olha, qual que é o paralelo que você faz? Como é que foi essa evolução dessa cafeicultura nesses anos todos? Olha, evoluiu muito. Felizmente, né, a gente começou e não tinha praticamente, o produtor não usava adubo, um pouco não precisava. A produtividade é de 6, 7 sacos por hectare. O plantio era muito aberto, pouco stand de plantas por hectare. E a gente foi devagarinho, chegou no patamar de hoje de 27 a 30 sacos por hectare, que é uma produtividade não é ótima, já melhorou muito, né? E essa cafeicultura assim, tecnológica, assim, cafeicultura empresarial, e o pequeno produtor também evoluiu muito, porque tem a mesma tecnologia, ela serve para os dois, né? Então, a gente fica satisfeito. As variedades, quer dizer, houve uma evolução, o catuaísmo novo hoje, estão entrando as novas variedades, os próprios sistemas de poda é uma outra coisa muito importante, que a gente não usava praticamente, né? O café era plantar lago para plantar cultura intercalar no meio. Hoje a gente quer o café, que ainda pode plantar cultura intercalar, mas quando poda o café, né? Finalizando a parte da colheita e preparo, né? A mecanização, a qualidade do café. Hoje a gente tem cafés no mercado interno para o consumidor nacional de ótima qualidade, né? Além de exportar bom café, a gente também tem aqui no mercado. E quando você vê, por exemplo, as variedades que você desenvolveu, e essas variedades hoje conseguindo ser uma maior alavanca para maiores produtividades, né? E variedades assim tradicionais como o Mundo Novo sendo substituídas pelas variedades que vocês desenvolveram, qual é o sentimento? Bom, a gente fica orgulhoso. A gente trabalhou muito nisso, ainda continua trabalhando. Logicamente, nada ocorre por acaso, né? A gente tem com os outros colegas, né? Desenvolveu isso e a gente ficou orgulhoso porque a gente vê que está sendo útil para o produtor. A gente veio da roça, a gente era meeiro de café quando na infância, cuidava do café, né? E a gente se formou e fica muito satisfeito em produzir alguma coisa útil para retornar para a fazenda. E só para vocês terem uma ideia,
Vamos só puxar um pouquinho do Matiello aqui. Em parte de praga e doença, qual foi a tua contribuição para a cafeicultura? Olha, começou pela ferrugem. Quando a ferrugem entrou na década de 70, ele não sabia nada. Foi na biblioteca ver, a gente desenvolveu o controle químico eficiente. Na África, disse que precisava fazer uma pulverização cada 21 dias. Hoje a gente faz 2 a 3 aplicações. Os produtos evoluíram. Na parte da broca, atualmente tem produtos, a gente desenvolveu as tecnologias para isso, né? A parte de bicho mineiro hoje, os produtos de solo, os produtos foliares, né? E a parte de foma, que a gente desconfiava em 73, quando a gente descobriu, era uma doença que a gente achava que era uma deficiência de boro, porque queimava a ponta do ramo. E a gente desenvolveu todas as tecnologias para controle químico. E nós estamos agora numa fase de desenvolver o material resistente a isso, é o bicho mineiro, a ferrugem e a foma, né? Então, a gente, a par do controle químico, a gente está nessa última fase, praticamente, a ferrugem tem várias variedades, né? A principal é a arara, é um material bastante produtivo, que incorpora aí de 30% a 40% de produtividade a mais, em média de 10 safras, do que o catuai, que é o tradicional. Quais outras variedades que você desenvolveu? Todas essas com nome de passarinho, né? Os catucaí, que é um grupo muito bom, o acauã. Hoje tem o gralha, que é o último lançamento nosso. Tem o graúna, tem beija-flor, sabiá, saíra, né? É material assim que a gente vai vendo para cada região. Por exemplo, o beija-flor é um material muito resistente a seco, o acauã também, então, para essas regiões mais quentes. Mas hoje tem 2 materiais que predominam. São os catucaís, que se adaptam a todas as regiões, e o arara, que é um material o mais produtivo. Todos os ensaios, e com vários ciclos, a gente já tem com 3 ciclos de esqueletamento, é um material que tem dado maior produtividade. Para o cafeicultor entender, quantos anos demora para desenvolver uma variedade dessa? Olha, o catucaí, por exemplo, a gente começou a primeira seleção em 1985, né? Tem, então, 15, 37 anos, né? Mas umas a gente anda mais rápido, outros mais, porque a gente anda muito. No Brasil inteiro tem os campos, a gente vê os planos diferentes. Algumas que já estão numa geração um pouco mais avançada, caminham mais rápido. Mas assim, pela experiência que a gente corta caminho muitas vezes, entendeu? Às vezes a gente erra, mas a maioria das vezes a gente acerta. E onde que vem toda essa energia de trabalho? Porque eu conheço o Matiello de algum tempo, trabalha praticamente 24 horas por dia, né? Eu acho que assim, é do interesse, um pouco da origem, que a gente vem da roça, da dificuldade. Então a dificuldade cria necessidade da gente se superar, né? A gente nasceu, como eu falei, nem área não tinha, depois a gente comprou uma área de 25 hectares, vem trabalhando. A família humilde e a formação e depois o interesse da gente. Quer dizer, o interesse é que cria as coisas. Para a gente é uma grande honra estar aqui conversando com você. É uma grande honra tê-lo na cafeicultura, trabalhando ativamente com essa força, com essa inteligência, com essa experiência, orientando a gente que é mais novo, que vai chegando aqui, querendo fazer trabalhos similares ao que você e outros pesquisadores fizeram. Muito obrigado por toda essa inspiração que você é para a gente. Eu que agradeço. Agora eu vou aparecer no Pé de Café. Vai ser uma honra participar do seu programa e do seu sucesso. E está sempre aberto as portas aqui. Muito obrigado. E chegou a tão esperada hora de pedir o like. Já virou tradição. Uma lembrança para quem gosta do canal e quer vê-lo cada vez mais forte. Senta o dedo no like. Eu estou aqui com o Gil Barabá, um dos maiores especialistas em mercado de café, e tenho a honra de poder tirar algumas dúvidas com ele. A primeira dúvida é o seguinte, Gil. Nós estamos passando aí por um período tão complicado, seca prolongada, né, intempéries climáticas de vários tipos, né? Agora tivemos uma chuva de granizo no sul de Minas significativa, né?
Como é que o mercado de café comporta com isso, sabendo que a tendência de café para o ano seguinte vai ser menor? O que está acontecendo, Gustavo, é o seguinte. Esse ano 2022 foi um ano extremamente atípico, né? Porque a gente teve seca, a gente teve geada, a gente teve depois uma florada muito bonita, depois a gente abortou essa florada, aí teve chuva no começo do ano, né? E daí uma chuva em uma grande quantidade, depois um corte nessa chuva ali em fevereiro e daí não choveu mais. Então, tudo isso trouxe uma incerteza muito grande para a produção. Isso refletiu, tanto é que a lavoura está entregando muito menos do que estava se esperando. Ponto. Como que o mercado refletiu isso? Ele refletiu da seguinte forma, olhando para Nova York. Na entrada da safra, o preço lá em Nova York, que é referência do Arábica no cenário internacional, ele começou a flertar e chegou a até trabalhar abaixo dos $2 por libra-peso. Quando veio essa notícia impactante que a safra brasileira ia ser menor do que eles estavam imaginando, o mercado se recuperou. Então, esse é o efeito, essa recuperação. Daí ele foi até os 2,40, né? Teve um aumento ali de 20% no preço. Por que ele não foi acima, né? Já que foi um impacto tão grande na produção? Porque não teve demanda do outro lado, porque a gente está vivendo uma crise econômica. Demanda, você fala outros países querer comprar café. Exatamente, certo. Gustavo, não quiseram comprar. Por que isso aconteceu? Porque a gente está com sombra de recessão, a gente está com a economia, com freio na economia mundial, taxa de juros mais altos, isso também limita investimento, faz você ter uma leitura sobre o cenário futuro mais pessimista. Então isso tudo faz o quê? Faz com que o fluxo de compra, né, você faz uma leitura de consumo mais baixa, porque você tem uma incerteza em relação à economia. Depois, o reflexo disso é você trabalhar mais curto em relação às suas compras, né? Então, ao invés de trabalhar com estoque mais longo, você encurta esse estoque. Isso se reflete em termos de fluxo de compra, né? E daí o seguinte, o preço vai até um certo patamar, mas só que ele não consegue vencer outras linhas porque você não tem uma demanda que ajuda a puxar. Porque para puxar o preço além do que foi, você precisa ter uma demanda e essa demanda não tem por conta desse cenário de incerteza econômica, de financeiro mais caro, de volatilidade, enfim, tudo isso que a gente está vendo. O que poderia acontecer para o mercado ficar melhor, aumentar o preço do café? Primeiro ponto, pensando nessa questão financeira, você tem uma normalização, um cenário mais claro em relação à economia, um mais positivo. Não está se vendo isso no momento porque você tem uma sombra de recessão e essa sombra de recessão ela acontece principalmente na Europa e Estados Unidos, que são dois grandes consumidores de café. E o outro ponto seria o seguinte, hoje o mercado internacional já está com a cabeça dele olhando menos para a safra de 22 e mais para a safra de 23. E essas chuvas e esses registros de floradas que aconteceram nas últimas semanas criam uma expectativa positiva para a safra do ano que vem, né? Isso também colabora para segurar uma alta nos preços. O que poderia reverter esse quadro? Se esse cenário em relação à produção para o ano que vem comece a não ficar tão favorável, o clima não ser tão favorável e começar a dar sinais que a safra não é tão positiva que nem está se imaginando inicialmente. Então, ou seja, para ficar bom de preço, teria que ficar ruim para o produtor em produção. Exatamente, esse seria um dos fatores. O outro fator seria financeiro. Né, seria uma melhora nesse financeiro internacional. Daí isso não tem controle, não é um fato ligado exclusivamente ao café. O fato exclusivamente ligado ao café seria um cenário um pouco menos otimista em relação à safra do Brasil do ano que vem, que esse otimismo está marcando as posições dos agentes em relação à safra futura, precificando já. Você já tem uma curva de preço futuro em Nova York que já está precificando uma expectativa de safra cheia para o Brasil por ano que vem. Lógico, a gente está ainda... A florada está recém acontecendo. Você tem tudo para... Você tem o último trimestre do ano inteiro ainda, você precisa de regularidade, de chuva e tudo para confirmar essas floradas, né? Então, se você não confirmar essa expectativa de clima mais favorável para o último trimestre do ano, você pode realmente aí criar um espaço para o preço recuperar, porque daí você quebra essa expectativa positiva para a safra futura do Brasil. Uma coisa que o cafeicultor reclama muito, Gil, é o seguinte, nós tivemos um inverno muito rigoroso, as lavouras desfolharam, a florada está muito bonita, está muito boa, dando aquela falsa expectativa de uma safra muito grande para o ano que vem. As previsões de safras vêm muito alta, né, do mercado externo e com isso o preço não sobe e o cafeicultor
fica com a quebra lá na frente e não fica também com preço alto. Então isso que é uma grande reclamação do cafeicultor. Sim, isso já aconteceu outras vezes. O ano passado a gente teve também uma expectativa melhor de produção e ela não se confirmou. A princípio, o clima esse ano deve ser mais regular do que foi o ano passado. Se Deus quiser. É isso que a gente espera, porque acima de tudo que tenha café para o produtor poder vender. Então, ainda, por enquanto, não tem nenhum sinal que ao contrário disso, em termos de perspectiva climática. Mas, como eu falei anteriormente, a gente está trabalhando em cima de perspectiva, né? Então, se você tiver um sinal diferente, uma mudança nessa sinalização climática que traga menos chuva, que comece a comprometer o desenvolvimento da lavoura, daí você pode ter uma mudança nessa curva de preço. Caso a gente não consiga fornecer quantidades de café necessária, né, pela falta de café, pela quebra de safra, vocês do mercado, vocês enxergam que pode existir uma mudança de hábito no consumo do consumidor de café? Já aconteceu isso. Esse ano, com essa alta dos preços do café, a gente teve uma mudança. Não foi uma mudança de sair do café e ir para outra bebida, por exemplo. Mas você teve um avanço da participação do café robusta, do café Conilon, em relação à arábica no blend das indústrias. Sobrou robusta. Sobrou robusta, porque o robusta é mais barato. Então, as indústrias, para reduzir custo, elas elevaram no blend o percentual de robusta. Aconteceu bastante aqui no Brasil e também aconteceu fora do Brasil. Então, isso é um sinal do quê? Que o consumo meio que reclamando do preço alto do café e procurando uma alternativa para aliviar em termos de custo e viabilizar o consumo do produto. E essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, isso pode interferir no mercado de café? Olha, já está interferindo, porque, de certa forma, quando você tem uma guerra na Europa, e a Europa é a maior região consumidora de café do mundo, isso tende a elevar custos, né? E o principal foco que se tem hoje é a questão do gás, né? Esse aumento do preço do gás, e isso vai ficar mais visível agora no inverno europeu. Esse salto no preço do gás vai tirar o poder aquisitivo do europeu e, naturalmente, ele vai ter que se ajustar. Então, você vai ter uma perda de poder aquisitivo, né? Dentro de um cenário de incerteza econômica e de custos mais caros, e isso tudo naturalmente se reflete em relação à perspectiva de crescimento, porque normalmente você trabalha com crescimento anual do consumo, né? Hoje, quando você está olhando para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundo como um todo, você trabalha com ou uma estabilidade ou um crescimento pequeno do consumo, e um dos fatores é justamente, no caso da Europa, além dessa crise que estão vivendo, ela é reforçada pela guerra da Ucrânia. Ô Gil, obrigadão pela entrevista, muito esclarecedor, me ajudou bastante. Ok, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Hoje em dia, os cafeicultores, até aqueles mais tradicionais, estão ligados na internet. Quando que a gente ia imaginar isso, hein? O vô da gente, por exemplo, vendo esses vídeos no celular, é muito bacana ver isso. Então, a gente já entrou na era de deixar para trás os conceitos ultrapassados. E o cafeicultor, que não conseguir se adaptar às mudanças, perde muito em competitividade. Eu estou aqui com o Léo Monte Santa, que dá uma palestra para a gente de persistência, de como trabalhar com café especial e uma lição de vida além disso, né? Ô Léo, muitos cafeicultores na questão de café especial, eles têm dúvida se eles vão trabalhar com ele, se o mercado vai valorizar, se tem caminho, eles têm medo de trabalhar com café especial e depois não ser remunerados dentro dessa categoria, né? O que você tem a dizer para esses cafeicultores? Bom, a gente já tem algumas empresas aqui no Brasil que já estão comprando esses cafés com volume, que você tem uma Cafébras, por exemplo, que tem escritório lá em Alto Caparaó, você tem uma Bourbon que tem escritório em Pós de Caldas, você tem uma Carmocoff que tem escritório no sul de Minas ali, na Mantiqueira, que são empresas que vivem de café especial. Voltada mesmo para café especial. Exatamente. Essas empresas hoje, as que estão aquecendo esse mercado, porque muito produtor hoje faz essa pergunta, né? Eu produzo o café especial, mas quem vai pagar o preço especial, né? Então a gente tem essas empresas. E uma segunda vertente, é um trabalho que eu não faço sozinho na Coffee Mais, né? Eu acho que você mais escuta falar por aí, é o tanto de cafeteria que está abrindo nesse Brasil, um monte de gente falando de café especial, e esse mercado ele vai explodir. Daqui 5 anos vai faltar café especial se o produtor brasileiro não se engajar em produzir o café especial. Muitos não produzem por esse medo, mas eu estou aqui falando
eu já vendo muito café especial e tem um exército de gente aí vendendo café especial. Por que eu estou falando isso, que o mercado vai explodir? Por um simples fator, paladar não retrocede. Uma vez você tomou café bom, você não dá conta de voltar para o ruim mais. Então é por isso que você veio para o lado marrom da força, você não vai embora mais. E como é que ensinar o brasileiro a tomar um café bom? Primeira coisa, eu sou um cara que eu afirmo que a discussão e a linguagem tem que ser de forma simples. Não adianta a gente pegar uma pessoa que nunca viu café especial na vida e ficar mexendo com um moedor de R$3.000, balancinha digital, né? A gente tem que ser simples, porque quando você tira esses apetrechos do café especial para fora, uma pessoa que nunca viu, você está criando distância e barreira. Nossa, mas para tomar café especial você tem que usar isso tudo? Então, eu desconstruo isso de uma forma muito simples. Copo de requeijão todo mundo tem, 2 dedos é 20 gramas, 3 dedos é 30 gramas. Eu não tenho moedor, mas tenho liquidificador, você tem certeza que tem liquidificador também, põe um bom liquidificador. Então, é uma maneira de aproximar as pessoas, né? Porque quando a gente fala de café especial, em preço de quilo, ele já é o dobro do café tradicional no supermercado. Só que uma conta simples que a gente desconstrói esse preço caro é que 1 quilo de café faz 100 doses, então um café tradicional custa 40 centavos a dose. O nosso café especial custa 90, então é 90 centavos a dose. Por uma moedinha de 50 centavos a mais por dia, você pode tomar um café que você merece. Então, é o luxo mais barato que qualquer brasileiro pode ter. O Brasil está preparado para produzir cafés especiais? Sabe qual que é o medo da América Central? É o brasileiro resolver fazer café especial, porque quantas América Central nós temos aqui dentro? Pois é. É só fazer. Por quê? Cara, você tem região, você tem vulcão lá, nós também temos. Tem região vulcânica aqui. Você tem altitude, nós também temos. Você tem terra roxa, nós também temos. O que eles têm que nós não temos? Uma coisa, eles são vidrados em fazer cafés especiais. Nós não somos. E é isso que o produtor brasileiro tem que começar a construir. Você tem lá o cerejinho descascado, esmucilado, né? Ou naturalzinho que todo mundo faz. Eu, por exemplo, eu faço natural também. Como também faço ele descascado, mas não desmucilo meu café. Porque aquele caldinho que está ali, né? Que é o ouro do café, quando você desmucila, você está tirando ele. Então, é só a gente querer fazer. Porque nós temos variedade para isso, nós temos solo para isso, nós temos clima para isso. E gente também nós temos, porque eles não são nem mais espertos, nem mais inteligentes do que nós. Eles só ficaram especialistas em pós-colheita por uma simples necessidade de sobrevivência. Nós nunca precisamos disso, então acho que foi por isso que o produtor brasileiro nunca se empenhou nessa qualidade. Mas agora ele está vendo que se ele fizer, ele vai ser remunerado. E se ele fizer, vai ter café para o brasileiro também tomar o café que merece. Muito bom, obrigadão, Léo. Prazer, irmão. Sucesso para você. Para todos nós. Eu estou aqui com o Dunga, capitão do Tetra. E Dunga, o cafeicultor nosso está passando por várias etapas, seca, geada, lá no sul de Minas uma chuva de granizo devastadora e o sentimento é aquele desânimo, cansaço. Eu sei que já passou por todas as dificuldades, né? Todas as críticas, peso, tudo mais. O que você falaria para esses companheiros cafeicultores que estão passando por esse momento? Acreditar no potencial deles, né? Eles já fizeram muito no passado, deram a volta por cima, já passaram por tantas crises, tantas etapas, tanta chuva e sempre conseguiram dar a volta por cima. Então tem que ter resiliência, força, fé, acreditar que tudo vai dar certo. Isso é uma fase, eles vão voltar mais forte do que antes. Quando você passou por um momento parecido com isso aí, deu vontade de chorar, chorou? Como é que foi? Vontade de chorar, de desistir, mas é questão de segundo. No minuto seguinte a gente já volta com aquela fé, com aquela energia, com a questão da positividade, olhando para trás o que a gente já tinha feito da nossa capacidade, né? E depois o café é marca registrada do Brasil, né? O Brasil todo conhece. Aliás, a primeira camisa da seleção brasileira que comecei a jogar tem a marca do café. Então é uma referência no mundo todo do café brasileiro e não vai ser nesse momento aí que eles vão se entregar. Muito obrigado aí pela entrevista e sucesso sempre. Falou, obrigado. Eu tô com a Paula Varejão, uma das grandes influências. Eu morro de inveja dela, que ela bebe café especial no mundo inteiro. E eu tô aqui para poder falar um pouco aqui no Pé do Café. Ô Paula,
Conta pra gente, aonde você bebeu o melhor café do mundo? Gente, as pessoas adoram me perguntar isso. E aí eu te pergunto, que filho seu é mais bonito? A Laís, que os outros dois é homem, então... Ah, para! Não, pois eu respondo isso, porque na verdade, assim, você tem 3 filhos? 3 filhos. Provavelmente você acha os 3 bonitos de formas diferentes. Sim. Assim é o café, tem muitos bons cafés, né, ao redor do mundo. Acho que por muito tempo entendeu-se que o café da América Central ou o café da África fossem ser melhores, superiores que o brasileiro. E eu acho que ano após ano a gente está assim, ó, atropelando. Eu acho que ao redor do mundo não existe um cafeicultor mais profissional que o brasileiro. Sobre tecnologia, esquece. E sobre o perfil sensorial, em que assim, na África a gente tem cafés muito florais, né? Os cafés da Etiópia, ou ali Colômbia, que a gente... Eu acho que hoje o brasileiro domina muito os processos, principalmente os processos de pós-colheita, e a gente tem conseguido atingir aqui no Brasil sabores inimagináveis. Fazer um café floral no Cerrado Mineiro? Sim, temos. Cafés frutados no Cerrado Mineiro? Temos também. Então eu acho que o produtor brasileiro está progredindo a passos largos nesse aspecto, e nas últimas viagens que eu fiz, mesmo que não fosse gravando o Tá Na Hora do Café, sempre que eu viajo tem aquele rolê cafeinada, né, que eu tento visitar cafeterias, enfim, e eu fiquei assim... decepcionada quando eu tomei um café africano, um café na Colômbia, porque esse ano eu fiz quase que uma imersão no Cerrado, que eu fui bastante lá gravando um projeto novo, e eu não provei nada superior lá fora do que eu tenho provado no Brasil, sabia? E você acha que a fermentação, ela acrescentou muito nessa melhoria do café brasileiro? Eu acho que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a fermentação, tá? Por quê? O que acontece, eu recebo muitos cafés lá em casa, que o pessoal manda, né, pra provar. Eu comecei a não gostar mais da fermentação, porque chegava muito café que chegava um pouco ou alcoólico, que não me agrada, um café muito alcoólico, ou um café meio que com sabor de fruta passada, meio jaca, sabe? Sei. Então eu acho que essa onda de fermentação, a fermentação é um instrumento muito interessante para você ter notas mais exóticas no café, claro, mas teve muita gente que perdeu a mão, muita gente que errou. Eu soube de uma história no Caparaó, inclusive, que eles fizeram, imagina, o Caparaó, Deus botou a mão ali em cima e falou, cara, aqui vai produzir café bom. E aí o pessoal fez fermentações longas e teve gente que perdeu a safra. Então a fermentação é uma excelente ferramenta, mas eu acho que ela tem que ser usada com muita inteligência, com estratégia, com parcimônia. Eu comecei a não gostar de alguns cafés muito fermentados por ficarem muito pesados, principalmente alcoólicos ou isso que eu te falei, com o sabor de fruta passada, que aí não é um café elegante, é um café que você não consegue tomar mais de uma xícara. Eu tô vendo alguns movimentos de fermentações com leveduras que tem padronizado essa fermentação e deixado o café com uma elegância. Isso eu acho que é uma novidade que pode vir aí, que pode ajudar o produtor a não errar na fermentação, mas eu acho que a fermentação ela não pode ser feita assim ao léu, ela precisa realmente ser de uma forma regulada, senão o cara pode estragar o café dele. O cara tem um terroir maravilhoso e tal, e acho que ele pode ser ruim, pode ser muito bom, ele pode ganhar 90 pontos, ser campeão de um concurso, mas ele também pode ir para um lado ruim, minha opinião. Beleza, Paulo. Muito obrigado pela entrevista, faz tempo que eu te acompanho, é uma honra pra gente ter recebendo você aqui no Pé do Café. A honra é minha, acabamos de fazer um painel tão lindo, né? E tá rolando um DJ ali, e agora a gente vai lá. Tá bom, né? Obrigadão. Valeu. Agora eu tô com a Mariana Caetano, uma inovadora na cafeicultura. Mariana, a gente é a todo momento bombardeado, né, de informações novas, tecnologias chegando. Como é que você, que já está acostumado a tomar decisões em relação a isso, como é que a gente sabe escolher qual caminho seguir, né, qual tecnologia que adotar, dentro de todas essas gamas de informações que aparecem para a gente todo dia? Esse evento, por exemplo, né, esse evento da Bayer é importante por isso. Ele traz informações para o produtor. E não existe uma receita, né? Não tem uma receita pronta para o produtor. Ele tem que conhecer muito do seu negócio,
do seu perfil de gestão, e aí ele vai escolher aquilo que se adapta melhor à estrutura dele, que de repente para o vizinho funciona, mas para a propriedade dele não vai funcionar e ele vai ter que fazer alguns ajustes. Então, conheça o seu negócio, presta atenção no que os outros estão fazendo, presta atenção no que o mercado está demandando, de cabeça aberta. Assim. É importante a gente não, mesmo que você concorde ou não, entender como é que você pode participar desse mercado que está mudando. Mariana, normalmente convive muito com produtores de médio a grande porte, né? Esses conceitos, né, aplicaria bem também com o pequeno produtor? Sim, o pequeno produtor ele tem uma oportunidade, como ele conhece mais a propriedade, ele conhece mais o território dele, ele consegue pensar. Acho que a oportunidade do produtor menor é que ele pode otimizar a área dele. Então, pensar em fazer integração com outras culturas, porque aí ele não depende só de uma safra, ele consegue complementar. Pensar em... Hoje você tem startups que compram do pequeno produtor, ele sabe o dia que o produtor vai colher, por exemplo, e já faz a ligação com o varejo, o produtor vem direto para o varejo. Essas startups estão aí, estão procurando esses pequenos produtores para que ele venda o produto dele melhor, de maneira mais rápida, porque o produtor pequeno, às vezes, ele fica muito vulnerável, né, ao preço da semana, por exemplo. Então, hoje você tem startups que ajudam só o pequeno produtor a fazer melhor essas vendas. Quanta informação útil, hein, cafeicultor? Eu recomendo que você assista esse vídeo outras vezes e com bastante atenção em todos os detalhes falados aqui, para tirar bastante proveito. Não são todos os cafeicultores que chegam a esse ponto do vídeo. Então, se você chegou, parabéns! Você está no rumo certo e eu estou curioso para saber se você chegou. Então, escreva aqui nos comentários, eu cheguei! Vamos ver quem está realmente com vontade de trilhar novos caminhos. Muito obrigado por nos acompanhar e até no próximo No Pé do Café. Apoio Bayer. Se é Bayer, é bom.